Nesse vídeo eu vou articular 3 dimensões que estão, no meu entendimento, aparentemente afastadas, mas de fato estão fortemente articuladas. O julgamento de Lula, o TRF4, o Foro de São Paulo e a Guerra Civil. A possibilidade da Guerra Civil, que é algo que eu já venho alertando já há algum tempo sobre esse perigo aqui no Brasil e na América Latina, por conta não simplesmente de uma percepção, de um entendimento particular, mas por conta de aplicação de estratégias que estão sendo feitas no Brasil e na América Latina, que correspondem todas elas a experiências que já ocorreram em outros países, aonde o golpe comunista foi realizado, implantado, a famosa ditadura do proletariado, e tem alertado inclusive que o que está se fazendo hoje no Brasil, particularmente no Brasil, é exatamente a reprodução de um modelo que foi implantado e teve a sua primeira experiência na Rússia em 1917, tá certo? E aí nós vamos ver alguns detalhes. Eu preparei uma pauta detalhada, porque eu não quero perder nenhuma dessas variáveis que eu acrescentei aqui nesse quero abordar aqui nesse novo vídeo, tá certo? Muito bem. Então, qual seria o contexto em que nós estamos trabalhando? O centro desse contexto, o foco desse contexto, é o julgamento de Lula no TRF4, a segunda instância, aonde ele está sendo acusado, aliás, já foi sentenciado, de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Só para efeito de detalhe, eu não vou me especificar aqui nessas questões de ordem jurídica, mas o termo lavagem de dinheiro, inclusive, é um termo considerado muitas vezes pelos autores, pelos juristas, inapropriado, porque o pessoal fala muito, inclusive juristas estrangeiros, eles falam muito em lavagem de ativos, porque não implica só dinheiro, e além disso, qualquer vantagem indevida em termos patrimoniais pode vir a caracterizar a lavagem de dinheiro. Por isso que o tal do triplex veio a caracterizar uma dessas vantagens indevidas de ordem patrimonial, e por isso veio a caracterizar lavagem de dinheiro, tá certo? As consequências desse julgamento, que na verdade é de fato uma avaliação da sentença anterior, pode ter duas consequências bastante nefastas para o PT, mas não apenas para o PT. Aí começa um pouco mais a nossa conversa. Também para a implantação do comunismo na América Latina, e desse chamado comunismo agora na sua versão bolivariana, que eu já expliquei em outros vídeos do que se trata o bolivarianismo, já dei palestras em mestrados explicando sobre isso, então você pode voltar em alguns vídeos meus aí e ver pelo título que eu estou explicando o que é o bolivarianismo, e inclusive de ordem doutrinária. Por que tanta preocupação com Lula? Esta é a questão. Muito bem. Lula ele pode se tornar inelegível, porque ele vai ser julgado por um tribunal colegiado, e ele pode cair na lei da ficha limpa, onde a partir daí, por ser julgado, e se vier a ser condenado por esse tribunal colegiado, ele pode se tornar inelegível, e dar-se-á então, se for o caso, o início de uma execução penal, a depender da possibilidade de recursos ainda nesta mesma corte. Muito bem. Em seguida, fazendo parte desse contexto,
está a questão do Foro de São Paulo. É difícil, dentro dessa análise, colocar qual dessas variáveis é a mais importante, porque elas se complementam de tal forma que é um pouco difícil dizer qual delas é a variável principal. Eu vou tentar arriscar aqui a ideia de que a variável principal é esse movimento esquerdista mundial. Esta nova ordem, ela se caracteriza por um socialismo, e como eu já expliquei diversas vezes, todo socialismo tende a uma ditadura, porque vai cercear as liberdades individuais. Isto não é uma mera opinião, isto é você estudar todo o pensamento jurídico político moderno, e você irá perceber claramente que o conceito de sociedade civil, o conceito de indivíduo, ele aparece ou é readaptado numa oposição ao Estado, como forma de preservar o indivíduo, célula importante dessa sociedade civil, contra possíveis arbitrariedades do Estado. Então, na medida em que nós estamos defendendo doutrinas, ideologias revolucionárias que cerceiam a liberdade, não requer grande discurso para mostrar que é uma questão óbvia que a defesa é para uma ditadura. Aquilo que o Marx chamou de ditadura proletariada. O Karl Marx, ele reproduz no século XIX as teorias russonianas. Quando o pessoal diz que o Marx tem o pé no iluminismo, tem o pé em Rousseau, ele tem o pé, mão, cabeça, tudo. O que o Rousseau chama de democracia, no contrato social, que é um apêndice do tratado sobre a origem da desigualdade entre os homens, quando Rousseau desenvolve o conceito de democracia no contrato social, ele está falando de uma ditadura. Isso é claro, e não é uma opinião minha, basta você ler os grandes estudiosos da teoria política no século XX, que você vai entender isso. E o Karl Marx, ele transforma essa ideia de democracia de Rousseau, que na verdade é uma ditadura da maioria, no conceito de ditadura do proletariado, que vai ser levado a cabo pelo senhor Lenin, no golpe comunista e na implantação da ditadura e do genocídio na Rússia, que se tornou a União Soviética. Muito bem. Hoje nós temos uma nova versão, que eu já expliquei também em outros vídeos, uma nova versão dessa expansão do comunismo mundial, não só falando de uma nova ordem mundial, mas contextualizando em determinados territórios, continentes até, como por exemplo a América Latina, que é o que nos interessa. Nós temos aqui a ideia, o Foro de São Paulo é uma articulação já debatidíssima em youtubers sérios, já denunciada, é uma articulação a partir de Cuba. Cuba é um longa-manos, sempre o foi, apesar da arrogância do senhor Fidel Castro de dizer que não, Cuba sempre foi uma longa-manos dos interesses dos grandes conglomerados econômicos, tal como sempre os Rockefellers e os Fords, os Carnegies, os grandes conglomerados econômicos americanos e, fundamentalmente, a Rússia, a União Soviética. Sempre o foi. Então, o Foro de São Paulo é uma articulação, uma nova articulação, é uma readaptação. Como eu sempre tenho dito, por me dedicar muito ao estudo das teorias evolucionárias, as teorias evolucionárias, de tempos em tempos, elas passam por fases de readaptação. Isso eu preciso entender, porque muita gente confunde essa readaptação como o início de uma nova teoria. Não é nova teoria, é readaptação, e isso é importante. É a aplicação, inclusive, das instruções do Manifesto Comunista nos prefácios. Os prefácios do Manifesto Comunista, quando o senhor Engels, não só o senhor Marx e o senhor Engels, o senhor Marx fala isso, e o Engels, o comunismo tem que se renovar, senão ele vai morrer. E o senhor Engels, depois que o Marx morre,
o Sr. Engels ele reproduz essa mesma diretriz nos últimos prefácios escritos sozinhos pelo Engels, porque o Marx já tinha morrido. O manifesto, o comunismo tem que se adaptar. Uma das mais sofisticadas adaptações, readaptações dessa teoria, dessa ideia, né, seguindo essa diretriz, foi o próprio aparecimento da Escola de Frankfurt, que eu já falei em outros vídeos. Outros youtubers também têm comentado muito bem sobre isso, mas que não vem aqui ao caso comentar agora. Vamos ao foco da questão. O Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo é uma experiência, é uma tentativa, né, a partir de experiências na Nicarágua com os sandinistas, inclusive lideradas pelos jesuítas, né, todos os líderes comunistas, todos os líderes da guerrilha sandinista que implantou a ditadura comunista na Nicarágua, anos 80, né, foram padres jesuítas. Isso está denunciado no livro do Malak Martin, tá? A culpa de Jesus e a traição à Igreja Católica. Basta você ler. Tá bom? Muito bem. O que nós temos hoje é uma adaptação de toda essa teoria revolucionária. E aquilo que nós chamamos muitas vezes de militantes, que mais se traduz como milícias. Essas milícias estão muito bem caracterizadas, principalmente no MST, dentro das universidades, com estudantes e professores. E existe, é claro, isso é fato público e notório, eu não estou aqui contando novidade, uma articulação muito grande de treinamento, inclusive, transferência de know-how, entre o MST, a FARC e o PCC. Quando eu já venho falando há algum tempo, esse é um dos temas mais importantes do meu canal, a possibilidade de guerra civil no Brasil, e que muita gente me chamou de alarmista, colegas me chamaram de alarmistas, alunos, enfim. Mas é isso aí, faz parte. Na verdade, eu não estou aqui como alarmista, estou aqui como dando um alerta e tentando explicar e tentando mostrar quais são as características, as variáveis que fazem parte desse contexto e que me levam, me estimulam a fazer esse alerta. A guerra civil é uma característica comum em todos os países em que houve implantação da ditadura comunista, a começar pela própria União Soviética, a própria Rússia. Lenin provocou uma guerra civil juntamente com Trotsky, inclusive importando marginais, bandidos, inclusive da China, trazendo esses marginais para provocar desordem, provocar o caos e justificar a repressão, justificar o genocídio. Essa guerra civil na Rússia, que gerou, fundamentou, abriu caminho para a União Soviética, ela está registrada em diversos livros. Eu sempre recomendei que você pesquise nos livros que eu deixo no final do meu canal, para que você possa ter mais informação de certa qualidade sobre as questões que eu abordo nos meus vídeos. Muito bem. Quais são as características desta estratégia da dominação comunista, que vem caracterizando também o bolivarianismo? Muito bem. Guerra civil, fome, assassinato, perseguição, e domínio do debate político-acadêmico e das redes sociais. Agora, político-acadêmico e das redes sociais. O que é que essa esquerda vem chamando, e você tem visto muito isso no Facebook, aparece às vezes no WhatsApp, Instagram, as redes sociais de modo geral, Twitter. O que é que vem sendo chamado de retrocesso? Por que Trump é um retrocesso? Vou dar só um dado importante para ilustrar. Porque Trump parou de financiar a Planned Parenthood, que é a maior agência abortista do mundo, que financia diversas outras agências abortistas. Que o senhor Barack Obama
passou a financiar, porque havia sido cortado o financiamento também pelo George Bush. Você pode fazer todos os comentários sobre George Bush, eu vou concordar com vários. Mas aqui, para o que interessa, o George Bush também cortou o financiamento da Planned Parenthood, uma agência abortista, criada por líderes do movimento feminista para não simplesmente exercer o aborto como direito, mas para purificação racial. Vai estudar a história da Planned Parenthood. Vai ver como o movimento feminista está vinculado à Planned Parenthood e como a Planned Parenthood ela vem financiando a purificação racial. É isso mesmo, feminista. É isso mesmo. Purificação racial. O aborto está ligado a duas questões extremamente importantes que você, feminista, espertinha, inteligentinha, precisa entender. O aborto, em todo o século XX, pelo menos, ele está ligado a duas políticas macabras: a purificação racial, a eugenia e o controle populacional. Então, senhora feminista, antes da senhora tirar sua roupa na rua e sair por aí defecando em foto dos outros, eu convoco a senhora a estudar sobre o que a senhora está defendendo. Porque a senhora é uma imbecil útil dessas grandes corporações e de toda essa articulação política que visa exatamente destruir a sociedade ocidental. Por isso, o sacrifício à vida retorna em grande estilo, com a justificativa de um direito da mulher. E isso é colocado como um despertar contra a alienação cristã, burguesa, capitalista. Por favor, não permitam que a ignorância torne vocês imbecis úteis, como dizia Gramsci e como dizia Lenin. Aí nós vemos aqui no Brasil essa aplicação da dialética marxista, hegeliana marxista, a dialética do conflito. Hegel, ele cria uma nova versão da dialética, a dialética do conflito. Gerar conflito. Não é mais identificar, não é mais analisar, mas gerar. E daí porque a aplicação muito bem adequada, muito bem feita desse mecanismo revolucionário resulta na ideia de que o PSDB e o PMDB são de direita. Isso só atinge pessoas de baixo nível cultural que, na sua maioria, são vítimas. São vítimas daquele professor revolucionário do nível fundamental e médio, antigo primeiro e segundo grau, que ao invés de ensinar teoria na sala de aula, ia começar pelo professor de história, geografia, literatura, são os mais revolucionários, de modo geral. Não são os únicos, mas os mais. Ao invés de ensinar realmente o que de fato aconteceu, ou até mesmo as versões do que aconteceu, em termos de estudo da história, optaram por difundir jargões revolucionários e se aproveitar da sua posição perante adolescentes em fase de formação da personalidade, adolescentes que, como tal, eu já fui adolescente um dia, né? Claro, estão ali movidos por hormônios, estão movidos por instintos. Esse é o momento ideal. Como eu já expliquei no vídeo anterior, inclusive, que o Bakunin fala, né? O revolucionário ele é instintivo. Então você pegar o adolescente na sua sala de aula, seu comunista covarde, é fantástico, né? Porque você pega o sujeito naquele momento de fragilidade em que o hormônio está falando mais forte do que a razão. E aí você transforma aquele adolescente que está ali sob forte efeito daquela juventude, daquela fase da vida dele, e você transforma ele num revolucionário, num imbecil útil. E você não tem competência para discutir, para debater com ninguém de nível cultural, do meu ou para cima. Você debate com o adolescente, que você esvaziou a mente,
que você tirou toda a possibilidade de aprendizado e introduziu o que? Suas teorias revolucionárias, e você, professor, professora revolucionária, frustrada ou frustrado, porque não se locupletou das benesses do capitalismo burguês. Na verdade, todo comunista ele carece, né? Ele é um indivíduo frustrado. Não é por isso que ele tem raiva da burguesia, porque ele não conseguiu ser burguês. Daí ele quer destruir tudo. E no Brasil se transformou, graças a essa dialética, PMDB, PSDB, com direita. Minha gente, o que é isso? O PMDB, o antigo MDB, era a oposição à Arena. Do MDB, que a partir da Constituição de 88 passa a ter o nome partido, por isso todos os partidos têm P. O PMDB passa a ser o celeiro da esquerda brasileira. Lembra? Arena, PMDB. O que você chamaria de direita durante o regime militar era Arena. Todos os políticos do MDB e agora PMDB eram da esquerda. O problema no Brasil é que o pessoal do PMDB, sabe, pessoal tão louco, que eles não estão nem aí para teoria revolucionária nenhuma. Eles querem o caos, esculhambar, porque eles querem se locupletar da riqueza brasileira. E o PT achou que colando com eles ia se dar bem. Daí porque a articulação final, Dilma é um tiro de misericórdia. Dilma não é a causadora do problema. A causadora do problema já começa com Fernando Henrique Cardoso. Inclusive com a reforma do Estado. Bessa Pereira. Tirar o Estado de determinados setores e colocar o quê? A sociedade civil. O que é que significa sociedade civil? ONGs, fundações, sindicatos, revolução. A coisa começa com o senhor Fernando Henrique Cardoso. Discretamente. E aí vai. Lula radicaliza um pouco mais, arrebenta o Brasil. Em 2010 o Brasil está quebrado. Quem quebrou o Brasil não foi Dilma, foi Lula. Em 2010, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, se você entrar no site do Banco Interamericano de Desenvolvimento, os gráficos estão lá. O Brasil está quebrado em 2009. Em 2010 é preciso resgatar essa confiança, inclusive trazendo um índice de qualidade de vida, né? Carro 1.0, lembra? Carro 1.0 você estaria classe média. Não é isso mesmo? Um acordo entre as montadoras, bancos, para que não fosse cobrado determinadas taxas de impostos em carros 1.0, em determinados eletrodomésticos, para que passasse a impressão, a sensação, o brasileiro adora isso, sensação, de que nós estaríamos tendo uma ascensão socioeconômica. Isso foi um golpe, diabolicamente sensacional. Muito bem. E aí vem o PSDB, social-democracia. Se você diz que a social-democracia é da direita, você não conhece nada de teoria política. Eu não posso me prender isso aqui agora. Você não sabe nem a origem da social-democracia, que é uma ruptura com o movimento comunista mundial, além de também, em paralelo, o surgimento dos chamados socialistas fabianos, que deram origem a esse Estado socialista chamado União Europeia. Não vou me prender nisso aqui agora, mas só estou te dando uma orientação para você pesquisar na internet e aprender um pouco mais e não ficar aí reproduzindo essa brincadeira triste de que PMDB e PSDB são de direita. Isso é uma aplicação da dialética, porque, como sempre, faz parte do movimento comunista a ideia de que o mais radical, a antítese, aparece como salvador do contexto da síntese. Por isso, isso chegou no Brasil para ficar. Lula foi incorporado a ele, um indivíduo semi-analfabeto, que mal sabe falar, representar a maior ou uma das maiores nações do terceiro mundo. Nós temos que discutir isso com a psiquiatria.
Isso é um caso psiquiátrico. Porque se iludir com o Fernando Henrique Cardoso, eu entendo. Poliglota. Eu entendo. Conversava diretamente, pessoalmente, com os mais importantes atores da geopolítica mundial, presidente norte-americano, enfim, tinha um acesso aos grandes líderes mundiais, inclusive pelo tempo que ele passou na Europa, articulando essa network que ele chamou de exílio, que ele chamou de estar sendo perseguido, nunca tomou um tapa, mas foi perseguido, etc. Mas vamos lá. Mas Lula, Dilma, é claro que você tem aí uma nova estratégia, uma segunda etapa, que visa exatamente criar milícias, militantes e milícias populares para provocar uma revolução no sentido mais radical do termo. Esse mundo acadêmico, voltando à questão, como eu disse, as variáveis são muitas. Esse mundo acadêmico que, durante tanto tempo, inclusive introduzindo nos cursos de direito a leitura de Michel Foucault, que não tem nenhuma representação significativa no mundo intelectual, senão o mundo revolucionário. Você não tem um Michel de Certeau, por exemplo, o francês Michel de Certeau, citando Foucault. Você não tem, por exemplo, o Philippe Arrier, citando Foucault. Mas no Brasil, jargões Foucaultianos fazem parte desse mundo brega chique acadêmico brasileiro. E aí, versões neomarxistas, anarquistas, Foucaultianas, do tipo cadeia não resolve, desarmamento reduz criminalidade, crime é fruto da desigualdade social. Eu pergunto sempre, por que o traficante, ao ficar rico, não larga o tráfico e abre um mercado, compra um posto de gasolina e vai viver honestamente? É bandido mesmo, rapaz. É bandido mesmo. Não é verdade? Só que nós tentamos adaptar teorias estrangeiras ao nosso universo terceiro mundo e dá no que dá. E dá no que dá. E é chique. É chique hoje, em matéria de direito no Brasil, em matéria de direito penal, você está Foucault, você é inteligentinho, você é esperto, você é um cara supostamente culto, entendedor da situação. Quando na verdade o que existe é muito mais, não só uma aplicação da teoria revolucionária Foucaultiana, que ele diz, como também a aplicação da teoria revolucionária do Sr. Carlos Marighella. E aí você tem a inovação. Discurso do ódio e notícias fake. Discurso do ódio, o que é o discurso do ódio? O discurso do ódio é o discordar de você, esquerdista. O discurso do ódio é eu dizer que vou votar em Bolsonaro. Eu dizer que apoio Trump nos Estados Unidos. Isto é o discurso do ódio. Isto é o retrocesso. Isto é notícia fake. Muito cuidado para isso. Essa política de notícia fake, de notícia falsa. É claro que existem notícias falsas no Facebook. É claro que você não pode acreditar em tudo que é publicado no Facebook. Eu estou associado a pessoas, vinculado a pessoas no Facebook, e quando posto certas coisas eu mesmo ignoro. Porque eu sei que não são páginas, pessoas e páginas de confiança, é evidente. Mas não é isso que se quer alcançar. Cuidado. Esse discurso de combater a notícia fake é combater exatamente a divulgação da verdade sobre o que está acontecendo. É censurar a divulgação da verdade do que está acontecendo. Esse meu discurso, por exemplo, é um discurso fake. Será considerado um discurso falso.
passível de ser bloqueado, de ser excluído. Eu canso de sofrer sanções do Facebook. Agora eu sofri uma sanção que passei 6 ou 7 dias bloqueado, só podia curtir no Facebook. Por causa de um vídeo, um desses vídeos que eu produzo, que eu publiquei, divulguei e fui censurado. Várias vezes já tentaram derrubar minha página no Facebook via computadores de outros estados. Esta é a questão. Enquanto a esquerda ataca, não é fake. Enquanto a esquerda ataca, não é discurso de ódio. Mas se você questionar casamento homoafetivo, se você questionar cota racial, se você questionar aborto, ou seja, se você questionar a agenda esquerdista, você é um detentor, é um representante do discurso de ódio. Você é um fake. Você tem que ser censurado, você tem que ser expulso. Então, muito cuidado para essa questão, para que você não embarque nesse universo. E aí vem uma questão importante, uma última variável que eu julgo importante. A esquerda está realmente preocupada, a esquerda mundial, com o julgamento de Lula, agora no Rio Grande do Sul, Porto Alegre? Bom, é possível que sim, é possível que não. Sim, por quê? Porque é Lula? Não. Ninguém está preocupado com Lula. Ninguém no mundo inteiro está preocupado com Lula, só você. Bonovox e todos os outros, aqueles que estão dizendo que vêm assistir o julgamento de Lula, isso pode ser um blefe. O que há de preocupação, sim, é com o projeto bolivariano de implantação da ditadura da pátria grande na América Latina, e que, se isso for derrubado no Brasil, e esse julgamento no Tribunal de Justiça Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, isso pode representar uma derrubada, um obstáculo muito grande à implantação desse projeto bolivariano na América Latina a partir do Brasil. Isto sim. Ninguém está preocupado com o Lula, esqueça isso. Só você. Volto a repetir. Mas, no que diz respeito ao projeto mundial, que engloba aí a América Latina, como extensão não mais da longa manus Cuba, mas a Cuba cumprindo a sua missão de tornar a América Latina um continente comunista, um mega-estado, a serviço pelos interesses da nova política, ou melhor, da nova geopolítica implementada pelo senhor Putin, inspirado na doutrina do senhor Mikhail Gorbachev. Isso precisa ser observado. É possível que nós tenhamos uma pressão internacional? Sim. Não sei em que medida, exatamente por não poder confiar em tudo aquilo que se publica no Facebook, em outras redes sociais. É possível que tenha aí um cantorzinho de rock ou outro querendo dar seu exibicionismo de praxe para encantar o PT aqui no Brasil? É possível. Mas isso é uma coisa irrelevante perante esse contexto internacional que visa implantar a partir do Brasil. Por que a partir do Brasil? Isso é óbvio, meu amigo. Pela sua dimensão geopolítica continental, pelo tamanho da sua economia, pelo tamanho do seu poder bélico. Não é por acaso a tentativa sistemática de destruir todo o respeito, todo o respaldo, toda a legitimidade às instituições republicanas que, de fato, sustentam, estruturam o Estado de Direito e a democracia liberal, um homem, um voto, tal como está na nossa Constituição. Essa tentativa de desconstruir uma república que sustenta uma democracia liberal, porque o que a esquerda está chamando agora de democracia, leia-se, ditadura do proletariado, cuidado. Quando a esquerda diz que você é contra a democracia,
ela está falando uma meia-verdade. Você que não percebe o que é que ela está chamando de democracia. O que ela está chamando de democracia, ela está traduzindo o conceito marxista-leninista de ditadura proletariada para a democracia popular, inspirado no senhor Jürgen Habermas, um dos herdeiros mais recentes da Escola de Frankfurt. Então, é preciso que você tenha consciência de todas essas características e de como essas características, essas variáveis, elas se articulam neste cenário nacional e nesse contexto mais atual que nós estamos vivendo. O prefeito, o Nelson Marchesan, ele convoca, ele pede, aliás, ao presidente, ele fez muito bem, de fato. Teve uns comentários de juristas no Facebook que o prefeito não pode convocar. O prefeito não convocou nada. O senhor jurista ou não entendeu, ou não leu. Não tô, né? O prefeito, ele solicitou ao presidente, que é o comandante supremo das Forças Armadas. O prefeito, o Nelson Marchesan, ele fez corretíssimo, ele agiu de maneira correta. Ele solicitou ao comandante supremo das Forças Armadas, o presidente da República, a intervenção das Forças Armadas naquele contexto de municípios, sim senhor, e de Força de Segurança Nacional. Diga-se passagem, há muito tempo está se alertando, eu estou alertando outros, né, para esse bolivarianismo dentro das polícias militares dos estados. E que essa Força de Segurança Nacional não passa de uma versão criada por Lula de uma polícia miliciana, bolivariana, que estaria aí criada para atender os interesses comunistas do Brasil. Sufocar quais rebeliões? A do MST? Qual foi a rebelião do MST que a Força de Segurança Nacional deteve aqui no Brasil? Qual foi a intervenção da Força Nacional de Segurança em intervenções do seu MST, em atentados terroristas do seu da instituição MST, que é considerada por diversos países do mundo hoje como um grupo terrorista? Nenhuma. A Força de Segurança Nacional, ela é convocada para sufocar rebeliões de pessoas que estão se rebelando contra a implantação do bolivarianismo no Brasil. Já passou da hora de reconhecer, inclusive dentro das polícias, que é uma milícia, a Força Nacional é uma milícia bolivariana e foi criada para tal e está atuando como tal. E quando isso é convocado por um prefeito, lhe é negado sob a alegação de que o prefeito não pode convocar. O prefeito não convocou. O prefeito solicitou ao comandante supremo. Ele agiu juridicamente correto. Mas o senhor ministro da Defesa, um comunista, interessado no caos que poderá ser gerado pelo PT, com convocações para a balbúrdia, ao começar pelo pronunciamento do senhor José Disseu. O interesse é o caos, porque do caos vem a ditadura. Toda ditadura comunista foi gerada a partir do caos. Daí o perigo é que uma ditadura comunista, uma guerra civil, ela não é uma fantasia pessoal. Existem diversas variáveis que estão convergindo para se gerar um cenário de descontrole, um cenário de caos, para a partir daí justificar o fechamento. E você que pensa que PSDB, PMDB e PT são inimigos, pense melhor sobre isso. Eles são amigos. E estão todos dentro do mesmo corporativismo, do mesmo bloco, com o objetivo de cercear as nossas liberdades individuais em nome da nossa proteção. E com isso se instaura a ditadura do proletariado da América Latina, com nomes muito bonitinhos como de democracia popular, bolivarianismo, etc, etc. Esse julgamento e esse contexto criado pelo PT e suas militâncias, isso pode desencadear um processo de
desobediência civil, de caos, de difícil controle ou até de perda do controle. É sobre isso que eu quero chamar a atenção. Uma guerra civil ela não surge com o estalar de um dedo. São variáveis que vão convergindo para um contexto inflamável em que algo acontece e desencadeia essa explosão. E eu sempre tenho chamado a atenção para isso. Agora estamos vivendo um outro momento em que um fenômeno desencadeador pode funcionar como estopim para a geração de uma situação de caos que venha justificar a perda completa e imediata das nossas liberdades individuais e o fechamento do país em nome da nossa proteção, como fazem todos os ditadores comunistas, socialistas, fascistas, todos. Eles ficam brigando entre eles, mas é tudo farinha no mesmo saco. Eu espero que essa minha análise tenha contribuído para o seu entendimento, ou pelo menos para a sua pesquisa sobre essas questões. Não quero aqui concluir nada, né, esgotar o assunto, mas eu espero que haja uma contribuição importante para que você possa entender melhor o que está acontecendo e pesquisar, que esse é o objetivo dos meus vídeos, sobre aquilo que eu explanei. Se você gostou, se inscreva no meu canal, Seminário Crítica e Crise, divulgue meu trabalho e muito obrigado pela sua atenção.